Hoje em dia, quando eu vou fazer um treinamento e que me chamam para fazer sexualidade, eu já não levo mais teoria, não levo absolutamente nada. Tive em Americana agora há pouco tempo, tive esse privilégio de estar no Ligar e falar sobre sexualidade. E o que eu faço? Eu trabalho muito o que a gente pensa como terapeuta sobre sexualidade, quais são as nossas questões, as nossas castrações como terapeuta, como sexualidade. Eu sou consultora das mulheres negras do Brasil e entendo que dizem elas para mim, me disseram, que a cada 5 minutos no metrô de São Paulo, uma mulher é bulinada, empurrada e abusada, uma mulher negra. Essas são as coisas que são a nossa escuta, e nós não podemos ser terapeutas ingênuos, de cabeça fechada, preconceituosos e distante dessa clínica que, às vezes, nos machuca, que, às vezes, a gente não sabe como escutar tudo isso aí. Eu não quero falar mais nada, quero escutar vocês, porque eu trouxe a minha angústia e quero escutar a angústia de vocês, como fazer. Quero dizer que não existe técnica que nos ajude nisso, na hora que uma menina de 12 anos entra no seu consultório, grávida, abusada. E você fala, será que eu vou mandar fazer aborto? Qual é? O que eu penso? Se fosse minha filha, o que eu faria? Né? Como que eu ponho o meu coração nesse vínculo com esta pessoa. Mas, falando dessa dissociação e voltando nela, eu li essa semana também, na Folha de São Paulo, uma coisa genial que eu quero mostrar para vocês e que eu acho que essa é a época, e eu acredito profundamente no Caligares, a quem eu gosto muito como psicanalista, porque ele é aberto. Eu fui psicanalizada e tive esse privilégio do Emílio Rodrigues, de a primeira vez que eu o conheci, ele falou assim para mim, eu sou um transgressor, e a sexualidade é uma transgressão. Vamos pôr para vocês verem? É a última. O que o Caligares falou e o que nós pensamos disso. É. Não, é isso aí, é isso aí. Veja, o amor estraga o sexo. E é verdade, não? E como que a gente faz essa questão de juntar esse amor com a sexualidade? Aí eu vejo as pessoas falarem assim, não, vamos para a espiritualidade agora, e aí todo mundo vai para a espiritualidade e perde o contato com a sexualidade. Não, mas eu te amo tanto, e na hora, a questão animal, instintiva, primária da sexualidade não aparece. Então, o que o Caligares falou, eu achei que fez muito sentido para o que eu penso sobre sexualidade. E agora eu quero terminar, porque eu gostaria de dialogar com vocês, que para mim é mais importante do que eu colocar para vocês a teoria. Gostei muito de estar nessa mesa com vocês dois, como sempre o Ricardo é o máximo, e Lucia, foi um prazer escutá-la e ver essas coisas importantes que você colocou, que eu acho que ela traz uma outra situação, como é que se usa a transferência na clínica em relação à sexualidade. Eu vou contar só um caso clínico para terminar, eu ainda tenho tempo, eles falaram demais. Mas eu vou contar para vocês um caso clínico que eu tive, de um homem, sobre sexualidade. Ele vinha todo dia e dizia para mim assim, nossa, como você é gostosa. Bom, muito bem, vamos lá, eu suportava. Ai, que você tem umas pernas maravilhosas. Eu não sei como ele via, porque diz a Mila que eu trabalhava de shorts, não sei. Aí, e ele ficou numa sedução incrível, até que um dia ele falou assim, não, mas você é gostoso. Sei lá, tudo que ele falava, eu dizia, se você é um grande homem, eu posso ser uma grande mulher, e vamos embora para o motel. Uau! Hein? Imagine se ele aceitasse.
Mas como ele corria o risco, e foi incrível, porque na hora que eu falei, se você é um grande homem, eu sou uma grande mulher, e nós podemos ir, ele teve pânico, entrou em pânico, e falou, não é nada disso, não é nada disso, e foi tão importante, eu corri o risco de falar isso, porque a partir desse momento ele falou, eu sempre pretendo ser um grande homem e falho, e não dá certo, e não consigo, e aí ele pôde, pela primeira vez, regredir e mostrar para mim um menino e não o falso grande homem. Então, coisas que acontecem sobre as questões da sexualidade são muito complexas, e mais complexas ainda na transferência, né? Então, vamos dialogar? Vamos ver o que vocês falam. Aqui? Vamos compartilhar as angústias, né, e as coisas que vocês vivem. A Tia vai levar... Eu levo o microfone. Liane, eu acho que você traz uma questão importante da angústia, de como não tem uma resolução. Porque quando a gente fala da resolução, a gente está pensando em algum lugar onde se deva chegar. E aí a gente está buscando o ideal da gente mesmo de novo, ou buscando os tais conceitos que o Ricardo falou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre inclusão. Inclusão, o conceito de biossíntese, é isso? Isso. Talvez isso seja uma luz. Não, fala você, vai. O que eu tenho sentido cada vez mais nessas questões da angústia da sexualidade é como pegar aquilo que eu odeio tanto da minha sexualidade e começar a incluir como parte minha, ao invés de brigar com isso. Isso está ligado ao conceito de inclusão, que o David Boadella brilhantemente trouxe, e que tem sido uma boa saída em algumas situações, e em muitas situações, nas minhas situações, inclusive. Né? Então, o conceito de inclusão é a possibilidade de eu incluir aquilo que eu odeio em mim, ao invés de brigar com isso e querer destruir isso, como uma parte ruim de mim mesmo. A minha sombra, né? O conceito de sombra. Ok. Obrigada. Eu queria aprofundar um pouquinho com a Lúcia o diálogo com a questão do Eros, porque, pelo que eu entendi do que a Lúcia falou, o Eros pode ser um resgate, inclusive, para essa questão da sexualidade, que, de alguma maneira, a sexualidade, como a Liane falou, a sexualidade não envelhece, mas a gente sabe que a sexualidade mesmo envelhece, mas o Eros não. A Lúcia falou algo nesse sentido. Então, eu gostaria que a Lúcia pudesse falar um pouquinho mais, porque eu gostei muito. Não, justamente, quando Liane fez esse comentário, eu falei, bom, então não foi exatamente... eu pensei que traria um otimismo, não Trouxe, sim. Não uma sensação eu de quero perda. voltar para o otimismo. Porque, de fato, não podemos negar que a parte biológica do corpo envelhece. Vamos apostar nas descobertas que acontecem diariamente e que em algum momento não nos beneficiaremos com isso. Mas faz parte da realidade. Desde essa perspectiva, o conceito de Eros é juntar a sexualidade, a psicobiologia, a psicossexualidade, então que teria esses dois lados, essas duas alternativas. Como o inconsciente é atemporal, o que se registra no inconsciente permanece, isso seria a fonte que sustenta o Eros. Não? De fato, nós podemos nos olhar no espelho e ver os sinais do passar do tempo. Mas, saídos do espelho, o que nós sentimos e como não nos posicionamos é atemporal. Não é que permanentemente nós estamos com a nossa foto ou um espelho do lado. Então,
esse poder do Eros, que seria o poder do amor, o poder do inconsciente que não tem o registro da temporalidade. Um outro conceito interessante que trouxe Freud é o fato de que nenhum de nós tem a vivência ou a percepção de sua própria morte. Não tem. Nós podemos saber, teoricamente, sim, o que é a morte e reconhecer a perda de pessoas queridas, mas não temos a representação psíquica da nossa própria morte. Então, isso nos deixa também atemporais. Digamos, se alguém está em um desastre de avião, se está caindo o avião, até o último segundo a pessoa pensa que vai sobreviver. Não tem essa representação. Então, esse é outro lado importante. A outra coisa que eu queria dizer, não sei se isso respondeu... Mas eu queria ouvir essa outra coisa. Respondeu. Não, era um pouco retomando a fala do Ricardo, e com a imagem, para corporificar em um lugar, a imagem dos carros, unindo com as teorias de Freud, Reich e tudo mais, eu penso assim, é verdade que, nesse caso, os conceitos têm uma temporalidade, mas a herança permanece. Então, nós estamos trabalhando hoje com os conceitos que eles trouxeram na época, que eles fizeram um rompimento grande e nos deram uma bagagem com a qual nós continuamos hoje trabalhando. Então, esses carros antigos permitem que hoje tenhamos os carros super modernos com os quais estamos andando, porque houve uma continuidade de trabalho e de pensamento. Então, mas temos sempre que partir de uma base. E se suporia que hoje estamos fazendo isso, tentando modernizar esses carros. Oi, eu só queria fazer um comentário. Eu concordo integralmente com o que você falou, que aqui tinha um endereço certo aqui, que acho que agora talvez seja melhor explicitar, que eu estava conversando com a Liane no intervalo, né, aliás, ontem, né, depois da mesa do mar e tal, que tinha muita gente fica reclamando, muita gente fica reclamando, por que fica essas coisas teóricas, chatas, precisa mais vivência, mais movimento, esse negócio. Eu falei, a gente precisa disso, né, até, né, para poder ir à frente. Como foi falado ontem, a coisa da antropofagia, a gente tem que deglutir, né, o Freud, o Reich, e pegar o que é bom e partir para frente. E eu acho que, né, muitas vezes a gente vê no campo reichiano essa aversão, ou quase uma repulsa à teoria. A gente tem que pensar, a gente tem que ler os autores antigos e ir além deles. Não é que falar, joga fora. Não, é o contrário. Tem que ler o Freud, o Reich, o Lowen, a Gerda, e ir além deles, e produzir teoria, né? Acho que essa é a nossa tarefa, a tarefa de cada um, que senão a gente vai para a lata de lixo do história. A gente tem que reformular as teorias e sacar o que está acontecendo no ambiente e ser criativo e produzir. Eu acho que esse é o X, né? O endereço é isso, fala, pessoal, não adianta ficar só no oba-oba, tem que ter um momento de pensar e ir para a academia e escrever, pensar, refletir, porque senão a gente vai embora. Mas porque as técnicas se esgotaram, né? Uma técnica, ela serve para um determinado momento, para um determinado contexto. Você tem que criar técnicas, criar teorias, criar novas formas, né? Isso é fundamental. Então, é um apelo a todos nós, vamos abrir um espaço para isso, né? Para ter um pedaço que é chato, ler livro, é frustrante, não é tão gostoso como um orgasmo, mas pode ser bom também. Seria a sublimação. Seria a sublimação. Eu acho que isso que o Ricardo está falando é o que muito eu penso, no sentido de que, de alguma forma, as técnicas se esgotaram. Porque quando chega alguém, você não vai fazer uma massagem numa menina que está grávida aos 12 anos. Ou você não vai fazer uma massagem no pedófilo, porque aquilo vai piorar a situação. Ou não vai mandar bater pelvis, ou não vai mandar... Então, eu acho que essa é a minha questão, como é que se faz a coisa da terapia reichiana na clínica. E isso que você falou é o mais importante. A gente vai ter que aprender cada vez mais a entender que as técnicas se esgotaram e que a gente tem que entrar na academia e rever tudo isso aí mesmo. Concordo com você.